Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor para sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. O Senhor esteja com cada um de nós. É um prazer de estarmos juntos, né? Uns 15 dias, né? Que eu não estava aqui com vocês. Sinto feliz, né? No meio do meu povo. Amém? Abaixamos nossas frontes para falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, que está nos céus, aqui estamos, Senhor Deus, diante de Ti. Para Te agradecer, Senhor Deus, por tudo e por todos. Nos abençoa, Senhor Deus, dá um ótimo sábado, Senhor, deleitoso no braço dos Teus anjos. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma vez estar aqui, Senhor Deus, te louvando e te agradecendo o Teu nome. Amém. Que os nossos louvores e a Tua palavra seja dada somente a Ti.
Abençoa cada pessoa que aqui está, meu Pai, cada família. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir, Tu sabe o motivo de cada um. Vem, Senhor, com o Teu poder e a Tua misericórdia, Senhor Deus, curando, Senhor Deus, todos aqueles que estão precisando neste momento, não só de cura fisicamente, primeiramente a espiritual. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor, na rua, me diga no pão, que o Senhor possa enviar pessoas de bom coração para que eles possam se alimentar. Abençoa os prisioneiros, meu Pai, aqueles que estão no leito dos hospitais. Vem, Senhor Deus, tocando na ferida de cada um. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Alguns exemplos, irmã, são copiados. E os maus exemplos também são copiados. Isso. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em Israel, parte norte, os reis sempre foram reis idólatras, certo? Sempre foram reis que abandonaram o caminho do Senhor e seguiram a idolatria. E que os reis de baixo aqui, de Judá, mesmo tendo alguns que se desviaram, mas teve alguns exemplos bons, e alguns desses exemplos bons foram copiados. Mas em lugares, no caso da parte norte, em que nenhum rei teve um exemplo bom, parece que todo mundo seguiu um mau exemplo. E Acabe continuou nessa mesma linha. Se a gente perceber, por exemplo, Acabe é o rei que nós vamos estudar hoje, né? Acabe, se a gente perceber, o que aconteceu? Ele seguiu o exemplo de Jeroboão I, que foi o pai, o primeiro rei, e ainda seguiu os exemplos idólatras de outros reis. Ele é o sétimo na linhagem, e todos os outros reis vinham de maus exemplos, inclusive o seu pai, seu antecessor, o seu pai, o nome dele era Onre. E aí ele vai seguindo. Aí, para agravar mais a situação, ele ainda segue o exemplo de Salomão, que é o quê? Se envolver com várias mulheres, com casamentos místicos, de outros povos, povos pagãos, povos que adoravam outros deuses. No caso de Jezabel, que foi a mulher dele, a gente vai ver que é o principal ponto de hoje. Essa Jezabel foi uma mulher que influenciou ele para o mal.
Ele fazia todos os gostos dela, todos os desejos dela. E, inclusive, ele fez um templo para ela, só especialmente para ela, para adorar Baal. Para adorar um Deus que não era do povo de Deus. Ela era uma fenícia e, portanto, era uma adoradora de um Deus que era muito conhecido entre os fenícios, que era Baal. E aí, toda a adoração do povo de Israel passa a ser dedicada a Baal, em vez de ser adoração para Deus. Ou seja, em vez de eles serem um exemplo para o povo, para conduzir o povo para adorar a Deus, ele foi um exemplo negativo, levando o povo para a adoração a Baal, um outro Deus de outra nação. Tudo influenciado pela mulher dele. Qual a importância do exemplo para a vida de uma pessoa? Vou fazer uma pergunta. Se a gente for um bom exemplo, as pessoas vão copiar? Se a irmã for um bom exemplo na sua casa, de família, as pessoas vão copiar? Mas se a mãe também for um bom exemplo? Semana o pessoal estava falando que os alunos, muitas vezes, em sala de aula, não querem ler. E a gente pensa, de onde eles têm essa cultura de não ler? Porque os pais não leem. Por que o filho chama palavrão? Porque vê dentro de casa. Mas por que será que as pessoas não querem estudar? Porque também não tem exemplos para seguir. Ontem eu estava comentando na lição bíblica, ontem fui eu que fiz o programa, e um irmão lá comentou que disse assim, as palavras fazem alguma coisa, mas os exemplos arrastam, né? Então a gente pode influenciar uma pessoa tanto pelo lado positivo, como pelo lado negativo. Por exemplo, Acabe. Teve um e é o nome dele, né? Um do meio do povo lá, que fez o quê? Ele pegou, foi tentar reedificar Jericó. Jericó é aquela cidade, a gente canta até a musiquinha, né? E que foi sitiada, o povo de Israel caminhou em volta dos muros durante 7 dias, cada dia dava uma volta e no último deu 7 voltas. E os muros caíram e Josué proclamou uma maldição. Disse que ninguém tentasse reedificar, reconstruir aquela cidade, porque quem fizesse isso seria sob a pena de uma maldição. O primeiro filho morreria. E o que aconteceu? Esse Iel inventou de reconstruir a cidade que não era para construir. Mas por quê? Porque ele viu o exemplo de Acabe. Acabe desafiava Deus todo o tempo. Acabe era rebelde a Deus. Aí ele viu que Acabe fazia isso. Ele disse, eu também vou fazer. Um dos seus súditos, né? Então ele desafiou a Deus. O filho dele morreu, mas ele ainda continuou. A maldição se cumpriu. Porque Deus tinha dito que aquele que reconstruísse a cidade, o filho mais velho morreria. E o filho mais velho dele morrendo, mas mesmo assim, ele ainda reconstruiu, ficou desafiando Deus, afrontando Deus. Eles não eram pessoas assim que eram descrentes. Eles eram pessoas que, além de ser descrentes, ficavam dizendo, eu vou fazer tudo o contrário do que esse Deus pede. Ele só não desobedecia a Deus, porque tem gente que faz assim, ele desobedece a Deus, e diz, não, mas eu desobedeço a Deus, eu sei que eu estou errado, não devia estar fazendo isso não. Ele não, eu sei que eu estou errado e vou fazer isso e vou continuar fazendo. E assim, tudo por causa de quem? Do exemplo de Acabe. Acabe mesmo, todo o fracasso do seu reinado é um resultado dos maus exemplos que ele teve no passado, ali na história de Israel, na parte norte. E o próprio exemplo da Jezabel. Então o exemplo, ele influencia as pessoas. Se nós somos pai, mãe, se a gente for um mau exemplo para os filhos, eles vão aprender o quê? O mal, né? Então a gente tem que ser um bom exemplo para o filho. Aconselhar, saber educar, conversar, né? Porque se não for, como é que vai ficar uma situação de uma criança dessa? De um filho desse, né? Eu penso assim. O que é que adianta dizer, não diga isso, não faça isso, se a gente faz? Uma criança, ela já vem rebelde desde o ventre da gente, né? Porque o mau exemplo que a gente dá, as crianças já sentem desde o ventre, né? E quando nasce, a criança já nasce com aquela rebeldia. E se vai crescendo e vai convivendo com aquilo que os pais dão, né? O mau exemplo. O que é de bom, eles aprendem, mas não seguem, né? Porque assim, tipo, dentro de um lar que só tem contenda, claro que a criança, ela não vai aprender o que é bom. Se um filho seu está no colégio, eu sempre criei os meus assim, né?
Aí lá acontece alguma briguinha de criança, seja em colégio ou qualquer canto que for, né? O filho chega em casa contando o que passou, como foi. Aí o pai vai e diz assim: é para você ter batido nele também. Se bater em você, você bata também. Que você não tem que apanhar dos outros, você tem que não mexa. Agora, o meu eu queria assim, ó, não, quando acontecia alguma coisa, que nem o Edson, quando o Edson estudava, o Edson, aconteceu lá um negócio, um mau exemplo na escola, e quando eu sabia, eu ia bater lá, né? E procurava saber o que é que era, como foi, como não foi. Eu nunca levei, assim, tipo, um professor ou a diretoria contar o que ele tinha aprontado, eu chegava em casa e ia falar para ele, né? E eu não ia baixar a cabeça para ele, dizer que ele estava certo e eu estava errado, não. Ele estava errado, sim. Aquilo não era o exemplo que eu dava para ele dentro de casa. E não ia dizer, se chegasse apanhado, eu ia dizer assim, se ele deu, você dê também. Não. Às vezes, Deus tem muito sonho para nós e nós poderíamos dar mais de nós para Deus, mas nós não damos. Por quê? Porque tem alguma coisa que nos impede. Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma culpa que a gente carrega do pecado, do passado, não é um pecado que a gente tem. Mas às vezes, não é nem pecado, porque o pecado Deus perdoa, né? Não é um pecado, é uma culpa. E às vezes são algumas pessoas que estão em nossas vidas que, em vez de nos ajudar a crescer na fé, a desenvolver na fé, ela nos atrapalha. Acabe aqui foi avisado inúmeras vezes pelos profetas. Vocês acabaram de ver aqui um dos profetas Obadias, também tivemos o profeta Elias. Teve até um momento em que o Acabe ele pareceu estar arrependido quando ouviu Elias falando, né, profetizando contra ele. E a lição ela fala isso, né? Falando que Deus mudasse a sentença sobre ele momentaneamente. Elias lançou uma sentença, ele pareceu que estava arrependido e Deus deu uma trégua. Mas não era arrependimento genuíno, porque ele voltava a cometer os mesmos erros. E o que fazia então Acabe cometer os mesmos erros? Jezabel. Como eu disse aqui em outro momento, só para vocês terem uma ideia, ele fez um templo só para ela dedicar ao Deus dela. Então ele fazia todos os gostos, todos os desejos de Jezabel, que era a mulher dele. O problema dele, podemos dizer assim, foi a mulher. Então há pessoas que não são melhores na fé fazendo aplicação por causa disso. Às vezes é um filho, que aquele filho é um filho rebelde, é um filho que é envolvido com drogas, por exemplo, ou que é envolvido com questão de alcoolismo. Às vezes é um esposo, né, irmã? A irmã diz que tem muito problema com o seu esposo por causa de quê? Por causa que ele ingere álcool e às vezes diz o que não é para dizer. Talvez se não tivesse isso, a irmã não falasse, não reagisse de algumas maneiras. E às vezes é uma esposa. Tem pessoas que, no caso de Acabe aqui, fazia todos os gostos dela. Então vamos dizer assim, trazer para os dias atuais. Se Acabe dissesse assim, vamos para a igreja hoje adorar a Deus. Não, vamos para a festa. Vocês estão entendendo? Então não acontece muito isso. Volta a questão da influência novamente, que já debatemos, mas volta a questão de que muitas vezes nós não somos cristãos melhores, não damos o melhor de nós, não servimos a Deus como queríamos por causa de outras pessoas, ou de alguém que a gente quer agradar. E aí vem a grande questão, vem o grande dilema. Acabe deixou de agradar a Deus para agradar a mulher. E nós? A quem nós estamos querendo agradar? Ah, você não vai mais para a igreja não, porque eu não quero. Acontece muito isso. O pai diz para o filho, a esposa diz para o esposo, o esposo diz para... Não quero que você vá para a festa comigo, eu quero que você vá para as baladas comigo. Aí vem um dilema. Quem é que eu vou escolher? Quem é que eu vou querer agradar? Escolher agradar. Esperemos que
que iremos agradar a Deus, né? Amém? Os profetas profetizavam contra Acabe, dizia que ele estava errado, dizia que consequências desastrosas viriam sobre o seu reino, por causa da decadência espiritual dele, da mulher e do povo, porque ele também estava levando o povo, por causa do seu exemplo, para o mau caminho. Mas ele, em vez de aceitar a verdade, esse é um problema da gente. Nós não aceitamos a repreensão, nós não aceitamos estar errado. E quando nós somos repreendidos, nós queremos colocar o erro no outro. Já pararam para pensar nisso? Já pararam? Eva, Adão, quando pecou, Adão disse o quê? Foi a mulher. A gente sempre quer culpar o outro. E Eva disse o quê? Não, Senhor, foi a serpente. Então percebam que o ser humano tem essa tendência natural. Quando os profetas começaram a dizer que Acabe estava errado, que Jezabel estava levando ele para um mau caminho, sabe o que ele fez? Mandou matar os profetas. Do mesmo jeito lá que aconteceu com a história lá de João Batista, né, do lado de Salomé, que pede a cabeça de João Batista num prato. Jezabel aqui, como se viu ameaçada pelos profetas, não. Eu tenho meu marido que faz todos os meus gostos. E os profetas estão falando contra mim e contra ele. Chegou para o marido dela e disse o quê? Ei, manda matar os profetas. Por isso que Jeremias e a maioria dos profetas viviam fugindo, viviam escondidos nas cavernas. Porque era fugindo deles, eles mandavam matar os profetas. E tudo por um capricho dela. Ela pediu que Acabe matasse os profetas, porque estavam profetizando contra ele. E como eu disse mais uma vez, tudo o que ela pedia para ele, ele fazia. Então, em vez de ele se converter, ele até dizia assim que estava arrependido por um momento, mas depois voltava a fazer tudo de errado, porque a influência dela, ela no ouvido dele dizendo direto, não, o problema é esses profetas aí, vamos mandar matá-lo. Então, esse foi o grande problema aí, do reino de Acabe. Ele não ouviu os homens de Deus. E essa é a última parte que eu quero trabalhar com vocês. Eles não ouviram os homens de Deus. Certo? Olhando para os dias de hoje, muitas pessoas influídas pelas pessoas, pelos amigos, né? Que falam ser amigos. Só que amigo não existe amigo. Amigo só Jesus, né? Porque assim, eu tenho visto muitos casos de pessoas que, assim, tipo, a mulher tira seu esposo daquele abismo, né, que vê que não dá certo para ele, mas ali aí vai seus amigos de bebida, essas coisas aí. Você tá com medo da mulher, não sei o quê, fulano tá com medo da mulher, aí já começa a fazer aquele tumulto que eu não sou eu não sou eu, esse é um manicaca, não sei o quê, tem medo da mulher, eu sou um homem, eu quero ser mais do que todo, né? Se a mulher quer tirar ele daquele mau caminho, mas os amigos vão arrastando eles ali. A influência do mal é bem maior, né? Aí vai mesmo. Mesmo assim é o filho também. O filho, mulher, a mãe e o pai quer tirar o filho do... Teu mãe, teu pai, tu sai de maior, fulano. Tu faz o que quer da tua vida, tu sai não sei o quê, tu já tem teus 18 anos. Aí eu já sei bem como é que é a vida do mundo. Eu vejo bem, de longe eu tô cubando tudo, sabe? Retomando essa questão aqui dos profetas, né? Que pregavam, parecia que estavam sendo ouvidos, parecia que estava tendo atenção do rei, e que eles iam reagir positivamente à mensagem deles, eles não reagiam. Eu fico pensando como Elias podia se sentir frustrado, mas nossa, eu trouxe uma mensagem diretamente de Deus, do Senhor, e esse pessoal entra num vídeo e sai no outro. E aí pode ser uma frustração de nós que pregamos. Nós que estamos na frente pregando, que somos pastores, né? Pessoas que são líderes. E até mesmo a gente quando dá um estudo da Bíblia, um ensinamento, ou até mesmo quando a gente ensina um caminho de Deus para o filho, ou para alguém da nossa família, parece que nada muda, as pessoas permanecem do mesmo jeito. A gente fica pensando mesmo, será que eu está valendo a pena eu estar fazendo isso? Aí vem a mensagem de Deus, está valendo a pena, a gente está fazendo a nossa parte. É filho de crente, a mãe é crente, o pai é crente, fulano é assim.
E às vezes quando a criança também é crente, fulano não é crente, não se batizou, não está na igreja, sendo assim. Porque para ele ser crente é santo, né? Mas para a gente sabe que a gente somos seres humanos e erramos dia a dia, todos os dias a gente tem que estar ali de joelhos pedindo perdão a Deus. Então pronto, irmão, a gente não pode se frustrar só porque alguém assim não deu atenção de início nessa mensagem. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. A gente sabe disso. Eu acredito que Elias, a gente sabe que Elias teve uma depressão profunda, viu? Porque ele pregou, e o que ele ganhou em troca foi o quê? Foi perseguição, né? Ele ficou escondido na caverna ali, aquela depressão toda. Depois, claro que Deus honrou ele, né? Colocando lá à prova os profetas de Baal e os profetas de Deus, e de fato Deus se tornou vencedor, né? Mostrou o seu fogo e realmente mostrou que ele era Deus. E isso só prova o seguinte: para nós, quando nós estamos no caminho certo, nós temos que entender que nós devemos continuar firmes no caminho de Deus, que Deus, assim como honrou Elias, Ele vai nos honrar também. Ele vai provar a gente no momento certo. Por mais que a gente não entenda, parece até em vão que eu estou fazendo, estou pregando, estou aqui levando essa igreja, aí a gente tenta crescer, parece que as pessoas da cidade não dão ouvido à mensagem, mas a gente sabe que tem um momento que Deus vai agir. Foi assim com Elias e será assim conosco. Amém? Nesse momento, nós vamos louvar o Senhor. Estamos encerrando aí a escola bíblica, na certeza de que Deus nos confiou uma mensagem, a mensagem do seu amor. Amém? Então nós temos mensageiro. E existem muitas formas de contribuir com essa mensagem, de levar essas mensagens às outras pessoas. Por meio do louvor, por meio da pregação, do ensino. Nós podemos usar os nossos dons, o dom de servir, por exemplo, servir as pessoas. Nós podemos também, inclusive, contribuir com nossas ofertas. O dízimo também é uma forma da mensagem chegar em lugares que nós não podemos ir. Então, nesse momento, irmãos, vamos cantar e louvar o Senhor. Enquanto toca a música Mensageiro, que nós cantamos, louvamos, Laís vai louvar agora, junto com toda a igreja. Aqueles que também tiverem trazido as suas ofertas, os seus dízimos, podem fazer nesse momento essa oferta, tá bom? Vamos louvar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em Tua casa para Te adorar. Se a andorinha encontrou ninho, se o pardal também encontrou, Senhor Deus, morada, que nós possamos encontrar morada aqui, Senhor Deus, sentir acolhido, assim como os pintinhos que é acolhido pelas asas das galinhas, né, de sua mãe, que nós também possamos ser acolhidos debaixo de Tuas asas, o Teu calor, o Teu amor, no Teu esconderijo, ó Pai, e que possamos nos alegrar sempre sobre os Teus cuidados, e que Tua casa seja um lugar de alegria, de adoração, e que possamos deixar para lá toda a tristeza, toda a dor, e tudo aquilo que nos aflige. Senhor Deus, nos abençoa grandemente, para o que nós aprendemos aqui esta manhã, possa realmente, Senhor Deus,
firmar os nossos passos na rocha da tua palavra, no conhecimento, para que nós possamos, Senhor Deus, estar preparados para resistir ou enfrentar qualquer adversidade que venha, Senhor Deus, a nos atingir, seja ventos de doutrina ou seja qualquer coisa que nos leve a desistir de Ti e da Tua palavra. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.